E hoje, quarta-feira, 1º de julho, chegou a hora, né, da gente falar com o capitão Cícero Jacinto, do PRTB. Ele vai dar o seu bom dia. Logo após o seu bom dia, ele terá 15 minutos para responder as perguntas que nós preparamos e também a pergunta do nosso ouvinte. Capitão Cícero Jacinto, bom dia, seja bem-vindo. Prazer ter o senhor aqui conosco. Bom dia, Otaviano. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos da Rádio 92. Pode puxar o microfone aí, capitão, para o senhor ficar bem à vontade aí, para o nosso ouvinte poder ouvir o senhor aqui em alto e bom som. Bom dia, amigos Rádio 20 e telespectadores, né? Uma vez que não somos só Rádio 20, agora acompanhamos também pela telinha. Então, a todos o meu abraço. Prazer ter o senhor aqui conosco. A gente vai começar a nossa entrevista aqui de 15 minutos, onde o senhor poderá responder e se apresentar, né, à comunidade formosense, e falar desse seu projeto de ser o escolhido aí para o Executivo de Formosa. A gente inicia agora essa entrevista. O que qualifica o senhor para ser escolhido ou se colocar à disposição do seu partido a disputar o Executivo de Formosa? Otaviano, o que me qualifica, o que me credencia, falar assim, a disputar esse cargo eletivo na cidade de Formosa, eu defino em 2 aspectos. O primeiro, o legal, que é atender às normas, né, que delimitam o tema, né, e o aspecto sociológico, social, né. Eu estou na cidade de Formosa há aproximadamente 13 anos, fechando aí 13 anos, e eu não tenho uma história política, eu nunca disputei um cargo político, eu nunca fui vereador, eu nunca me envolvi com política em situação nenhuma. Sou um cidadão, né, militar, há mais de 32 anos servi no Exército, cheguei na cidade aqui, transferido do Sul para cá, né, morei em várias cidades do Brasil, e aqui eu não tenho uma história política, aliás, nem aqui nem em lugar nenhum. Porém, eu tenho um sentimento de indignação muito grande. É angústia total você conviver com uma situação onde você paga seus tributos, onde você trabalha, onde você, de uma forma direta ou indireta, contribui com o desenvolvimento da cidade e você não tem o retorno mínimo necessário, básico necessário para você ter qualidade de vida. É o que a gente vive hoje em Formosa e não estou dizendo agora nessa gestão. Eu estou aqui há quase 13 anos e nunca vi o poder público entregar para a população, esse na minha análise, desculpe se eu estou sendo exagerado, mas o sentimento que se tem é um sentimento de angústia, de indignação, quando você não recebe o mínimo necessário para ter essa qualidade de vida. Então, é isso que me credencia, esse sentimento de indignação com a realidade posta, né, pelo poder público. Eu não tenho, volto a dizer, eu não tenho uma história política, eu não tenho, né, um capital político, eu não tenho vivência dentro de Câmara de Vereadores, dentro do Executivo Municipal, porém, eu tenho esse anseio por uma cidade que ofereça o mínimo para a sua população. Paulo de Tarso. Prazer falar com o senhor, candidato, o capitão Cícero Jacinto. Olha só, eu faço uma pergunta aqui a todos os candidatos a pedido de um ouvinte. Eu repito ela sempre aqui, se o senhor é a favor ou contra a questão do fundo partidário. Além desse sim ou não, eu quero saber do senhor, as pessoas que colocaram o nome para concorrer são pessoas relativamente já bem conhecidas, né? Relativamente não, bem conhecidas em nossa cidade. Eu confesso para o senhor que eu não conheci o senhor no meio político, como o senhor já disse. Nós temos um período daqui até as eleições, em torno aí, sei lá, 6 meses. O senhor vai conseguir ganhar essa visibilidade, se apresentar? Hoje é o primeiro passo, mas é tempo suficiente para que as pessoas passem a conhecer e confiar no capitão Cícero Jacinto? Paulo, eu vou tentar responder se eu lembrar de todos, né? A primeira é se eu sou a favor ou contra o fundo, né? O famoso fundão, o financiamento de campanha pelo poder público. O partido abriu mão formalmente, o PRTB foi um dos poucos partidos que formalizou a devolução do fundo partidário. Tá? Ele abriu mão e eu, capitão Cícero Jacinto, também sou contra o financiamento de campanha com recurso público. Numa situação onde você tivesse todo um suporte
em termos de estrutura, infraestrutura no geral para a sua população, até fosse possível, né? Mas hoje, a gente, com inúmeras carências, você ter recursos para fazer campanha, eu sou contra, entendeu? E, por sinal, foi um dos motivos que eu aceitei o convite do partido a participar desse pleito eleitoral, foi não ter financiamento público. Eu acho uma vergonha você destinar milhões, bilhões de recursos para campanhas, né? Quando você viu o exemplo de 2018 aí, um presidente da República ser eleito só com as redes sociais. Aí você pergunta, tá, eu vou ter visibilidade até o dia 4 de outubro ou 15 de novembro, não se sabe ainda? Não sei. Eu tenho um trabalho de quase 13 anos na cidade como professor de uma instituição renomada. Eu tenho meu trabalho aí na força aqui em Brasília, né? Talvez a população já tenha ouvido falar aí do capitão Cícero Jacinto, mas eu quero também deixar claro... Mas eu falo dentro do contexto político, né? Dentro do contexto político, eu não tenho padrinho político, eu não tenho... meu partido é um partido pequeno, é um partido que praticamente inexistia na cidade. Nós pegamos esse partido ano passado, ajustamos, reorganizamos, refizemos o partido aqui e ficou pronto praticamente em fevereiro desse ano, tá? Então eu diria para você o seguinte: eu, capitão Cícero Jacinto, eu não tenho amor por política, aí eu quero deixar isso bem claro. Eu não tenho pendor para política, eu não tenho sonho em ser prefeito, tá? Meu sonho é ter uma cidade melhor. Se você me diz, olha, então você não quer ser prefeito? Não, eu quero ver um resultado que seja satisfatório em termos de retorno daquilo que nós entregamos para o poder público. Nós vivemos, vou pegar um exemplo bem simples, assim, para facilitar o nosso entendimento. Nós vivemos num grande condomínio, onde todos nós pegamos nossas contribuições, entregamos na mão do síndico, e esperamos que ele nos devolva em termos de serviço, em termos de resultado, para a população ter qualidade de vida. Uma boa analogia. Aí você pergunta, tá, e como é que está sendo esse síndico dos últimos anos? Aí a população tem a resposta. Eu tenho a minha visão, né? Eu quero deixar isso bem claro. Se nós tivéssemos uma cidade melhor, provavelmente eu nem estaria aqui pensando em disputar, né? Agora, capitão Cícero Jacinto, a pergunta mais elogiada aqui das nossas entrevistas é essa que eu lhe farei agora. O senhor tem um sonho, né? Vislumbra uma cidade melhor, caso o senhor tivesse a oportunidade de administrar, mas eu não vou dizer que o senhor teria uma amnésia após sentar na cadeira, que é o que a gente sente que acontece com todos aqueles que são eleitos, porque sabem resolver, mas quando tem a oportunidade não resolve. Por que o senhor seria diferente? Otaviano, talvez aí a gente não sabe o futuro que nos espera, né? Eu tenho observado algumas gestões, não só em Formosa, em outros lugares, né? Até porque eu estudei minha formação, né? Andei Brasil afora, né? Fiz, por último, mestrado em gestão pública. Eu li seu currículo e fiquei impressionado. E a gente observa uma coisa: muita gente fala no gerúndio, tá? Muita gente só olha os grandes projetos, faz grandes promessas, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, e esquece o básico. Eu diria, Otaviano, eu como cidadão formosense, morando aqui, morando num bairro, né, que não tem o mínimo ali, entendeu? Eu diria o seguinte: vamos fazer o que é simples de se fazer, vamos começar por baixo. Como administrador, eu diria o seguinte: antes de você pensar em levar a sua empresa, o seu negócio, a sua organização para grandes voos, primeiro faça o básico. E o que é o básico hoje que a população de Formosa espera? Uma limpeza, que não precisa de grandes investimentos, ou a aplicação da lei que foi aprovada, né, e que entrou em vigor em 1º de julho de 2019, que hoje, por sinal, faz um ano, né, que é o Código de Postura da Cidade, que lá tem previsto uma série de medidas, de atitudes da população, pessoas físicas e jurídicas. E se passaram 365 dias e você não vê isso sendo posto em prática. Então, são coisas simples, nós não precisamos. É lógico que a cidade precisa de grandes investimentos, precisa de grandes projetos ligados à sustentabilidade, etc, etc. Mas você começa pelo básico, pelo simples, pelo
a base que você já tem, dá prosseguimento fazendo aquilo que é possível no primeiro momento. E a partir daí você... O maior de um governante são essas coisas simples, né, Otaviano? Pois é, olha só, o senhor falou na questão da sustentabilidade, a Nayara Martins, ela pergunta: bom dia, gostaria de fazer uma pergunta, quais as propostas do capitão Cícero para o meio ambiente? A nossa cidade tem muito potencial para concretizar. E eu já vou aproveitar o gancho aqui da Nayara também. Ontem eu fiz uma pergunta específica a um candidato. Aí ele optou por falar por um projeto mais global, mas é importante que esse projeto global passe também pelas peculiaridades, como, por exemplo, os nossos distritos, candidato. Os distritos do Bezerra, JK, Santa Rosa, como nos povoados, assentamentos, moradores dessas localidades têm sofrido muito com a falta de transporte, saúde, infraestrutura. O senhor teria um projeto específico para essas famílias que têm sofrido tanto? Ô Paulo, vou tentar lembrar um pouco das perguntas: sustentabilidade, transporte, saúde, infraestrutura, muita coisa, né? Mas vou tentar. Mas esse é caso específico dos distritos, tá bom? Tá, beleza. Então vou tentar falar sobre sustentabilidade. Quem já teve a oportunidade de ler a minha dissertação de mestrado, percebeu que eu fiz um estudo, uma pesquisa voltada à sustentabilidade. Tá? Não especificamente como Formosa um todo, que o projeto era falar sobre resíduos sólidos de Formosa, e acabou a minha orientadora me canalizando para fazer algo mais restrito para eu poder conseguir êxito no mestrado. Né? Então, veja bem, é uma das minhas paixões, entendeu? Tudo envolve sustentabilidade. Claro. Né? Tudo que nos envolve hoje tem impacto, né, questão ambiental. Nós temos hoje, por exemplo, vamos ser mais específico, né? Hoje nós temos várias ocupações às margens por exemplo, do Josefa Gomes, da Lagoa Feia, não respeitando as áreas de proteções permanentes. Então você tem uma aglomeração de pessoas, né, usando um espaço público, né, que acaba sendo um espaço que é de responsabilidade do poder público cuidar. Nós temos o lixo, a sujeira, o cascalho, a terra que é jogado nas ruas de Formosa, inclusive pelo poder público, sendo canalizados para o Josefa Gomes e, consequentemente, para a Lagoa Feia. Tá? Nós temos as ocupações aí, inclusive obras do poder público, não respeitando minimamente a questão da sustentabilidade. Vinha eu para cá, né, para essa entrevista, e estou acompanhando uma obra de uma ciclovia aí no bairro da cidade, feito com concreto usinado, né, com malha de ferro e etc. Muito bem feito, que por sinal deve ser melhor do que as ruas, tá? Mas eu pergunto, nós não já temos produtos que permeiam, que permite a permeabilização, ou seja, recebe a água e diminui, consequentemente, a enxurrada de águas, né? Enxurrada de água que vai para dentro dos córregos, para dentro da Lagoa Feia, levando sujeira, levando cascalho, levando terra e etc, etc. Essa é a questão da sustentabilidade. Eu trabalho com a equipe de mestres e doutores, muitos deles formados aqui na UNB, eu trabalho na Faculdades Integradas de IESB, pessoas que são extremamente capacitadas para juntar comigo e formar um projeto de revitalização, né? Logicamente que isso envolve bastante recursos, não é um passo de mágica que nós vamos resolver isso aí, mas é possível fazer o que é básico. O que é básico é você já começar pequenas construções ou grandes construções, observando a questão da sustentabilidade. Paulo, só a título de exemplo, a nossa calçada aqui, a nossa força de expressão, mas a calçada aqui do prédio da rádio, você vê que é feita de broquetes. Exatamente. Entendeu? Isso aí já permite que haja absorção da água mais do que o asfalto, mais do que o concreto usinado. Isso é um exemplo bem simples. As construções precisam respeitar o mínimo, né, que a lei prevê para que haja absorção da água, ok? Vamos para o próximo tema aqui, porque o nosso tempo está voando aqui, viu, capitão? O senhor falou agora dessas obras e de muito dinheiro, né? Como o senhor tem pouca experiência como administrador de municípios, eu pergunto, como seria o trânsito do senhor com o governo estadual e com o federal? Porque precisa de uma proximidade com eles para que grandes obras venham para o município. Como é que o senhor pretende resolver essa demanda? Tá vendo? Eu vou pedir permissão só para falar um pouquinho da outra pergunta do Paulo com relação aos distritos. Isso. Tá? Eu passei recentemente nos distritos, sobretudo Santa Rosa. Né? Ver lá o distrito de Santa Rosa, o problema que ele vive hoje de falta de água, de
a escola está lá, observa aquela escola municipal, como é o que está o estado dela, o cemitério municipal lá de Santa Rosa, observe o distrito, vem para o JK e é algo semelhante, vem para o Bezerra e você vê algo se repetir, tá? Agora eu vou voltar para a questão da relação com o governo estadual e federal. O meu partido, o PRTB, faz parte da base de apoio do governo Caiado. Em que pese eu tenho as minhas observações com relação à postura do governo, o partido faz parte da base de apoio e, evidentemente, se eu chegar na prefeitura, eu espero que haja o apoio do governador. Não necessariamente para o prefeito, mas para a cidade. Porque o apoio do governador não deve ser específico para o prefeito A ou B ou C, deve ser para a gestão municipal. De Estado, né? Exatamente, um apoio de Estado que já é previsto em normas e etc. Na esfera federal, né, o meu partido é o partido do vice-presidente da República, né, e pelo menos nas reuniões que participei com a direção nacional, é que nós teremos o apoio, tá, do vice-presidente no primeiro momento, o presidente também militar como eu, né? Nós não somos amigos, nós não temos uma relação próxima, mas nós temos uma ideologia que é muito semelhante, né? Nós defendemos a pátria, nós defendemos o Brasil, nós defendemos uma gestão austera, nós defendemos valores, princípios, tá? Então, nesse aspecto, eu espero também ter o apoio do governo federal. Tenho amigos em vários cargos, né? E vou fazer uso dessa relação para tentar trazer projetos para a cidade, caso eu chegue lá. Capitão, nós só temos aqui mais 30 segundos, eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta final. Caso o senhor não vença as eleições, o senhor teria facilidade de colocar todo o seu conhecimento à disposição de um próximo prefeito que tivesse uma administração participativa? Olha, perdão, Otaviano, eu estou na cidade trabalhando no curso de administração como administrador, contribuindo para a formação de bacharéis aí na cidade há cerca de 12 anos e meio, tá? Sempre estive à disposição do poder público, sempre, tá? Caso não seja eleito, eu posso participar com orientação, com assessoria, como tenho feito de modo pontual, um ou outro que me procura, tá? Não ocupando cargo, não almejo ocupar cargo dentro do poder público municipal, tá? Caso não seja eleito. Isso aí eu já também quero deixar claro. Eu não almejo. Pode até ser que eu mude de ideia lá na frente, mas hoje eu não almejaria nenhum tipo de cargo dentro da prefeitura. Muito bem, falamos aí com o capitão Cícero Jacinto, do PRTB. A gente agradece demais a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado e um bom dia para o senhor.